Está contigo, pastor. Graça e paz, meus queridos e queridas irmãs e irmãos em Cristo Jesus. Você que está nos acompanhando agora nesta live de Escola Bíblica Dominical. E hoje nós temos aqui a presença ilustre do Gabriel e da Ana Cláudia. E Ana Cláudia, Gabriel é irmão amigo da Ana Cláudia, né? E espero que Deus fale o coração dele, fale ao nosso coração nesse estudo bíblico, pois o texto hoje cai muito bem naquilo que a gente estava conversando, Gabriel. Fala sobre adoção, né? A terceira lição fala sobre adoção. Vou fazer um pedido para vocês, enquanto o Germano vai abrindo em Gálatas capítulo 4, nós vamos ler o texto básico, 4, do 1 a 7, Gálatas, antes de Efésios, depois de Coríntios, tá bom? 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, né? Nós vamos estar lendo Gálatas 4, do 1 a 7, e vocês vão fazer o seguinte: um versículo que vocês aí em casa achar pertinente, compartilha no chat e o Germano vai ler, tá bom? E o Germano vai estar lendo. Você compartilhou um versículo que bate com a revista, o Germano vai parar, pastor, eu vou parar e a gente vai ler o seu versículo, tá bom? Também quero pedir para que você convide seus amigos aí, o nome da pessoa, compartilhe, comente a escola bíblica, leve essa aula a alcançar hoje 10.000 almas para Jesus. Seu galardão será grande no céu, sabia? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, queremos te louvar, ó Deus, e bendizermos o teu nome. Senhor, que o teu Espírito Santo ilumine a mente e o coração dos meus irmãos e de todos aqueles que estão acompanhando esta escola bíblica, Senhor Deus. E que se houver dúvidas, o Senhor me dê sabedoria para que eu possa, Senhor, através do teu Espírito Santo ensinar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se houver perguntas, também faça, tá bom? Não fique com dúvida. Gabriel, se houver pergunta, tá, Ana Cláudia? Não é para ficar aí tímida não, nem tímido. Vamos lá, vamos para cima, tá bom? Vamos lá? Vamos ler? Gálatas 4, do 1 ao 7, diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, e nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus o nosso coração, o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. De sorte que já és escravos, porém filhos, e, sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse texto é maravilhoso, pois está falando sobre a nossa filiação, tá certo? Nossa filiação com Deus, como nós nos tornamos filhos de Deus, né? Como nós vamos colocar adotado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a adoção não é como nós imaginamos, tá bom? Deus em Jesus nos adotou como filhos. Por quê? Porque Israel era o povo escolhido de Deus. Jesus veio para Israel, Israel não o reconheceu, nós o reconhecemos, fomos adotados, tá vendo? Por adoção. Mas não é adoção, adotado, segundo o nosso entendimento, linguagem portuguesa. Por quê? Porque no português coloquial, nós brasileiros, quando falamos de adoção, nós imaginamos ir lá no lugar, pedir autorização ao juiz, tá certo? Adotar alguém e trazer para casa. Quando não dá certo essa adoção,
tá bom? Eu vou de volta, faço o trâmite de volta e devolvo esta criança. Com Jesus não existe isso, né? Quando Jesus nos veio para nós, ele não foi ao juiz, uma vez que ele é o juiz, tá certo? Ele nos adotou e ele não nos larga. Uma vez vindo a ele não nos manda embora de jeito nenhum. Então é muito diferente e não dá para mensurar. Quando eu digo, por exemplo, que Deus ama, não dá para mensurar o amor de Deus, porque Deus não se mensura, nós não podemos saber tudo de Deus. Então é nesse sentido, tá bom? Mas eu quero que você veja que o texto é maravilhoso. Nós estávamos sobre a lei serve de aio para nos levar a Jesus, a salvação, porque a lei é que nos condena, a lei é que diz que estamos errados. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar lendo a introdução. E aí aqui o autor vai colocar uma coisa interessante. O termo grego para adoção, usado pelos apóstolos, é hiotésia, que significa uma pessoa ser recebida na família e ser reconhecida com todos os direitos de filho herdeiro. Geralmente, para nós, um adotado não tem todo o direito de filho, né? Mas no caso de Jesus tem. Agora, adotados, nos termos teológicos, a adoção é o ato livre da graça de Deus, pelo qual, depois de justificados e renovado pela fé em Cristo Jesus, somos recebidos na família de Deus. Então veja, é muito diferente do nosso entendimento, porque veja, a adoção aqui é livre de escolha, tá certo? É uma escolha livre, tá bom? É a graça de Deus agindo livre em nós, tá certo? Jesus para nós, e isso nos faz, ao receber esta graça de adoção, sermos justificados dos nossos pecados, tá bom? E renovado pela fé em Cristo Jesus. Aí somos recebidos na família de Deus. Então somente aí, tá bom? Eu vou pedir para Cristina, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, tá? Nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Para você ver que quando você vem para Jesus, é que o texto vai falar sobre isso, como você, para Deus, se torna muito importante. Quando você se torna, feito filho de Deus e herdeiro. Pode. 1 Pedro, capítulo 1, 9. Tá certo? Pode ler. Eu acho que o meu está errado. Deixa eu achar aqui. Obtendo é isso mesmo. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, além de você ser filho, herdeiro em Cristo, você obtém a salvação da sua alma. Tá certo? Agora, tópico 1, ser filho de Deus. E ainda agora eu perguntei, todos são filhos de Deus? Recebido como filhos de Deus? Vamos ler a introduçãozinha. Há duas maneiras pelas quais a Bíblia trata o nosso relacionamento com Deus em termos de filiação, como nascidos de novo, regenerados e como adotados. Deixando também de antemão que eu estou usando a revistinha da nossa convenção, tá bom? É essa revista, muito boa, recomendo. E aí o autor vai colocar filhos por regeneração. Precisamos ser regenerados para se tornar filhos de Deus. Aí ele diz, olha, acontece quando, ao crer em Jesus Cristo, tá certo? E o receber em nosso coração, o Espírito Santo age pela palavra e nos faz nascer de novo, ser novas criaturas.
com novas naturezas. Então, o Filho de Deus, aquele que é Filho de Deus, ele é regenerado, ele passa a ter uma nova natureza. Qual é essa nova natureza? Qual é a nova natureza? Rodrigo, João, capítulo 1, Evangelho, 12 a 14. Nick, 2 Coríntios 5, 17. Vai chegar a sua vez. Então, para a gente saber qual é a natureza, 1 João, aliás, capítulo 1 de João, 12 a 14? Isso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Amém. Aleluia. Então veja, como agora regenerado, eu preciso receber Jesus como o meu único suficiente Salvador, tá certo? Recebo, torno-me filho dele, de Deus, porque o sangue de Jesus faz isso. Eu nasci novamente não da vontade do pai, nem da vontade da mãe, porque eu, quando nasci, fui nascido da vontade do meu pai e da minha mãe. Deus deu a vida. Mas agora eu nasci novamente, não da vontade do meu pai e da minha mãe, mas da vontade de Deus, né? Deus agora me fez uma pessoa diferente. E aí você vai entender agora 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Glória a Deus. Nova criatura é você receber Jesus. O sangue de Jesus na cruz te regenera, você nasce novamente, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, tá certo? Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito de Deus, do Pai, tá bom? Nova criatura, então tá certo, vamos ver, natureza, a minha natureza agora ela é diferente, é uma nova natureza, agora eu penso nas coisas do alto, eu vou olhar para frente, é para frente que eu caminho, tá bom, Germano? Pastor, tem uma pergunta da Natália Hemel. Pastor, tenho uma dúvida antiga, qual é a diferença entre hebreus e judeus? Não são o mesmo povo, o povo escolhido por Deus? Por que eles têm nomes diferentes? Hebreus, o povo hebreu pega mais no contexto da caminhada do deserto, tá bom? Porque os judeus, os hebreus, Israel, Judá, nomes que... Judá é o nome de uma tribo, eu já ia me embaraçando. Os povos hebreus, o povo quando está dentro da terra prometida, tá certo? Quando eles saem do deserto, eles não eram um povo, mas logo ele se torna Israel. Israel por causa de Jacó. Jacó, não mais o nome de Jacó, mas Israel. E aí, por causa disso, mas é um único povo. O povo judeu, os hebreus, tá certo? E Israel é um povo só. Certo? Vamos continuar? Então, preciso ser nova criatura, nova natureza. A minha natureza não mais aquela antiga, aquela natureza de caba brabo, de mulher braba. Epa, que eu estou aqui, eu desço da cruz e sento-lhe o tapa. Não existe mais, né? Esse negócio, eu sou cristão, mas não sou besta, não é bem assim, vamos ponderar. Não é que você vai dar um murro na minha cara, não é isso. Mas a gente tem que ser diferente, tá bom? Vamos passar para o segundo, filhos por adoção. Aqui é bem interessante, porque é praticamente a mesma coisa, tá bom? É praticamente a mesma coisa, com um pouco de diferença. Esta é a outra maneira pela qual o Senhor, Deus, nos recebe por filhos. Agora, Natália, vai se referir a Israel. Vejamos o significado espiritual
do termo, também se aplica para nós. Ana, Romanos 9:4, abre aí por favor, Carolina. Cláudia, perdão, Romanos, Carolina, tudo nome de mulher, né? Romanos, capítulo 9, versículo 4. E esse versículo fala exatamente daquilo que a Natália falou, né? 9:4. São israelitas, pertencem-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Só isso. A aplicação a Israel. O vocábulo é usado no sentido espiritual de haver Deus adotado aquela nação. Por isso que a Ana Cláudia leu, são israelitas, pertencem-lhe à adoção e também à glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. A legislação são as leis, tá certo? Para o povo Israel. Então, está se referindo à nação de Israel. Adotou, Deus decidiu adotar aquele povo, tá certo? O vocábulo é usado no sentido espiritual de haver Deus adotado aquela nação. É nesse sentido que o apóstolo discorre sobre o povo escolhido até o capítulo 11. B. A aplicação aos crentes. Quando somos adotados por Deus, recebemos uma nova posição em relação a Deus. Qual é a posição que recebemos? A posição de filhos, tá certo? A posição de filhos. Mas lembre-se, Deus não nos manda embora. Aí o Miguel diz que nós abandonamos a Deus. Nós deixamos Deus, trocamos Ele pelas bolotas do mundo. E é verdade, né? Porque o mundo, aos olhos de muitos, parece melhor. Mas quando você vem para Jesus, Jesus diz lá em João 15, se não me falha a memória, 16 ou 17, de maneira nenhuma eu mando embora aqueles que o meu Pai envia. Tá bom? Não me lembro a referência exata, por isso eu dei logo 3 capítulos para você ler. Logo assim. Falando sobre isso hoje, né? Verdade. Quando somos salvos, veja, é o tempo presente da ação. Então, quando nós somos salvos, peraí, mas eu pulei o A, né? Senão você não vai entender. O tempo passado, que diz o seguinte, que está incluso no plano eterno de Deus e revela a sua presciência. Efésios, Germano vai ler, Efésios 1:5. É o tempo passado, um tempo passado que está incluso no plano eterno de Deus e revela sua presciência. Efésios 1:5. 1:5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, Deus nos predestinou a todos em Cristo Jesus, para aqueles que vêm a Cristo Jesus. A predestinação é Jesus. Você vem a Jesus, você torna-se filho de Deus e salvo, tá certo? Isso antes da fundação do mundo. Quando somos salvos, é o tempo presente da ação de Deus. É Deus agindo desde o futuro no tempo presente para nos salvar. Pela fé, o crente toma posse da bênção já planejada pelo Pai e executada pelo Filho. Gálatas 3:26, Cristina. Gálatas 3:26. Tem que ler aqui, ó. Vinte e seis.
Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Mediante a fé em Cristo Jesus, todos vós sois filhos de Deus. Pondere, não é dizer que tem fé, não é dizer que crê. Há uma atitude da sua parte para que você tenha esta fé e seja filho de Deus. Senão, não é. P, quando somos salvos, nós falamos, tá certo? O tempo futuro se refere à glorificação do crente, tá certo? Quando seu corpo for transformado em um corpo incorruptível na ressurreição. Naquele grande dia, o corpo carnal, que é o corpo corruptível, que se corrompe, aliás, será transformado num corpo incorruptível. Quando somos adotados por Deus, somos conduzidos à verdadeira posição de filhos de Deus, sem nenhuma falta. Segundo, nosso relacionamento de filho ou filhos. Uma vez adotados por Deus, deixamos a velha família e passamos a fazer parte da família de Deus. Deixa eu fazer uma brincadeira. Ana Cláudia, não é você deixar sua família, abandonar. Guilherme, tá entendendo, né? Nick, os jovens, não é deixar a família, gente, abandono. Não é isso. É deixar os velhos costumes, tá certo? Da família, para que elas um dia, por seu testemunho, se tornem parte da família de Deus. Tá bom? Vamos. A Mônica, minha esposa, enviou o seguinte versículo de Isaías 49, 14 a 16. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor me esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que viesse a se esquecer dele, e todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. É Deus dizendo: olha, ainda que a Sião, ainda que alguém esqueça de você, eu, o Senhor, jamais esquecerei. Ainda que uma mãe que dá de mamar esqueça do filho na hora que ele de dar de mamar, eu jamais esquecerei. E olha que é impossível uma mãe esquecer o filho, né? Deus diz: eu não esqueço de você. Tanto é que ele veio na pessoa de Jesus para te salvar, tá certo? Somos de fato filhos de Deus. Nós temos de adoção, nos termos de adoção, a pessoa passa a participar de maneira integral da família de Deus. Você faz parte da família de Deus? Você pode dizer que você é da família de Deus? É para pensar, não é para você me responder. Você que já é cristão, você pode dizer: eu sou da família de Deus. Mas e aquele que ainda não é? Eu costumo, numa conversa, num bate-papo, sempre perguntar: se Jesus voltar agora, como é que você fica? E uma vez num culto eu falei assim, foi numa escola bíblica ou foi no culto: se Jesus voltar agora, você fica feliz? O pessoal, amém. Eu falei: eu não, eu vou com Deus. Ficar? Fico não quero ficar não, porque vai ser um tempo muito difícil, Mas nosso relacionamento de filhos de Deus, ainda que nossa aparência física não demonstre a realidade espiritual e é incontestável. João disse: agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que há de ser. Nick, 1 João 3,2. Nós precisamos saber e ter esta certeza: somos filhos de Deus. Isso não quer dizer que nós somos melhores do que as pessoas que ainda não são. Não, nós precisamos ir atrás desses que ainda não são.
tá certo? Não podemos agora, por sermos filhos de Deus, querer, por exemplo, desfazermos das outras pessoas. Não, precisamos amá-las. Nick? 1 João 3:21. 3:2. 21, é? Também. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Está vendo? Essa é a promessa de Deus para nós, filhos de Deus. Ainda não somos como deveremos, mas quando ele vier novamente buscar a igreja, nós vamos estar com ele, vamos ser filhos de Deus de verdade, já somos, mas vamos participar com o Pai. Chamamos Deus de papai. Às vezes as pessoas dizem, chamar Deus de papai, não, pode chamar Deus de papai, você é filho, pode chamar, não é pecado não. A Bíblia diz isso, quando ela diz, o termo grego para papai é abapai, significa pai, o texto abapai, pai, o que equivale a dizer papai, então pode chamar Deus de papai. Nas suas orações, ore assim, papai, ajude-me. Não é assim que um filho fala para o pai? Papai, papai. As meninas é que gostam de usar esse termo quando precisa de alguma coisa, né? Papai, a Cíntia já vinha assim, pai, papai, não era Cíntia? Pai, eu falava para ela, fala o que você quer. Eu já sabia, né? Podemos chamar Deus de papai. Isso é feito pelo Espírito Santo, que clama dentro de nós, levando-nos a clamar por este termo, papai. É um termo carinhoso, tá certo? Note que seus filhos geralmente costumam chamar você de papai, tá bom? Então chame Deus de papai. Ora, uma vez que o Espírito clama papai em nós mesmos expressamos isso e chamamos Deus de papai. Romanos 8:15. Quem está aberto? Pode? Cláudia. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos. Recebemos o espírito de adoção, o espírito de adoção, o espírito de Jesus. Tá certo? Não fomos mais chamados para a covardia, para o medo, né? Seja livre, né? Eu sou livre. Às vezes as pessoas vão cantar eu sou livre, canta livre como se fosse uma estaca, né? Eu sou livre. A boca está dizendo que é livre, mas o corpo não tem expressão de liberdade, né? Seja livre, você tem o Espírito de Deus. Só pode chamar Deus de papai quem já nasceu de novo e recebeu a adoção e o Espírito de adoção, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Nós somos filhos de Deus. O testemunho do Espírito. Rodrigo vai ler depois Romanos 8,16, Cristina Romano 8,9. Quando somos feitos filhos de Deus, recebemos o Espírito de Cristo. Ele nos faz clamar, Abba, Pai, e dá testemunho juntamente com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Cristina vai ler o próximo versículo e veja como é sério o que eu estou dizendo sobre o Espírito, como ser filho de Deus, como é gostoso. Agora, presta bem atenção nesse versículo. 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito é de
de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Tá vendo? Olha que coisa, os dois versículos no mesmo texto como são maravilhosos. O Espírito testifica em nós, tá certo? Agora, se de fato o Espírito de Deus está em você, você é filho de Deus. Se você não está, se não está, o texto diz que você não é. Então você precisa ser. Por quê? Por causa das atitudes. Um filho age de conformidade com aquilo que o pai diz. Não é conforme aquilo que ele quer, que ele sente. Hoje eu senti vontade de sei lá, né? Mas, espera aí, está condizendo com aquilo que o Espírito de Deus habita de você? Está condizendo? Porque ser filho de Deus é testificar, testemunhar daquilo que Cristo tem feito por mim, né? Então, as pessoas que não têm certeza da salvação não possuem o testemunho do Espírito e não são salvas. Precisa serem salvas, tá bom? Os resultados da adoção. Alguns resultados da adoção devem ser observados. Somos libertos da escravidão da lei. Aí você chega para a pessoa diz: eu não sou escravo. Mas você faz o que você quer? Não faz. Você faz aquilo que as outras pessoas predestinam para você, né? Aquilo que a lei diz que você deve fazer. Escravo da lei é condenado. A lei escraviza e traz temor. Quando recebemos a adoção, acaba-se a escravidão e o mundo. Somos livres em Cristo, portanto, nada mais há o que temer. Germano? Romanos 8:29? 8:15. 8:15? 8:15 já foi lido, pastor. 8:16, não? É Não, 29, tá certo, obrigado. 8:29. É do tópico 2. Mas lê ele para mim. Então, para o tópico 2, Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu também ou predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Um texto muito mal entendido quando se fala de predestinação, né? Então, não importa, em algumas linhas teológicas, não importa o que você faça, você será salvo porque você é predestinado para a salvação. Então Deus predestinou você e outros não. Mas veja que o texto está mostrando que nós somos em Cristo predestinados, mas todo aquele que o recebe torna-se filho de Deus. Então é para todos, tá bom? Fazemos parte da família de Deus? Como filhos de Deus, fazemos parte da sua família. Temos muitos irmãos, dos quais Jesus é o primogênito. Jesus é o primeiro que veio, ressuscitou e está aos céus. Tá bom? Tópico 3. Fomos feitos herdeiros de Deus. Agora, herdeiro não é como as pessoas aí fora vivem. Você tem poder. Vou pedir se você pedir, por exemplo, uma oração para o Rodrigo de imposição de mão, ele tem mais poder do que eu, porque a mão dele é 2 vezes maior do que a minha. Então, quando ele baixar assim, o cabo senta, né? Então, veja. Mas não é poder segundo o que o mundo mostra, né? Às vezes o herdeiro quer dar o poder, né? E aí quer aparecer para as pessoas. Filho de Deus leva o nome do Pai às outras pessoas. Deus é um pai rico. Aí as pessoas querem a riqueza de Deus. Não porque eu vou conseguir um carro, porque eu vou conseguir isso. Não, porque Deus vai me dar, e aí Deus começa a dar muito, né? Mas a pessoa não faz nada. Não anda, se deita, né? Nós temos conhecimento muito limitado das riquezas que Deus tem para nós. Mas devemos tomar posse desde já daquelas que podemos receber agora. Então veja, Deus é tão rico que nós não entendemos o que é que Ele tem para nós. Mas devemos sim, Deus, eu vou tomar posse daquilo que o Senhor tem para mim como filho. Porque eu vou fazer uma brincadeira agora com o Rodrigo.
a Nick. Ela é Nick também, né? A Nick acorda amanhã e diz assim: pai, me dá a chave do carro que eu vou lá em Parelheiros agora. Rodrigo está dizendo que nem pensar, Nick, não faça isso não, né? Então veja como é que é. Não é que não funciona desse jeito, é segundo a vontade do pai, no determinado tempo do pai, não é isso? Precisa tirar uma carta, precisa ser de maior para tirar a carta, precisa trabalhar, precisa ser uma pessoa responsável. A Nick é uma pessoa, uma jovem, uma moça bonita, responsável, mas precisa crescer muito mais. O problema é que as pessoas querem a riqueza de Deus sem saber qual é a riqueza que Deus tem para elas. E como filho, nós precisamos saber que somos herdeiros, já temos tudo o que precisamos. Então precisamos saber o que queremos de Deus, né? Já temos tudo. São mais de 3.000 promessas de bênçãos na Bíblia. Somos co-herdeiros em Cristo. Que privilégio! Agora, não vai pedir, né, um carro agora para o pai, né, Nico? Porque senão... vamos lá, tópico 4. Recebemos a atenção especial do Pai. Deus nos garante a sua atenção especial como filhos, tanto mostrando seu amor, Gálatas 2:20, a parte B, como também a disciplina necessária para o nosso crescimento. Hebreus 12:5-11, Germano vai estar lendo para a gente. Então, vou falar da disciplina, porque nós já temos o amor de Deus, né? Agora nós precisamos saber se temos o amor de Deus. Vamos ver a disciplina. Pode ler, Germano? Posso. Hebreus 12:5-11 diz assim: e estáis esquecido da exortação que, como os filhos discorrem convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filhos há que o Pai não corrige. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastados e não filhos. Além disso, tínhamos o nosso Pai segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e, então, viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercidos, frutos de justiça. Agora, nós falamos que Deus é amor, que Deus é Pai, mas não queremos ser disciplinado por Deus. Mas Deus só disciplina aqueles a quem Ele ama. E aí aqui há um jogo, né? Como o pai disciplina o seu filho, a sua filha, porque o pai sabe o que é bom naquele momento. E naquele momento a disciplina é dolorido. Disciplina leva a lágrima, né? Meu pai, que já é falecido, me disciplinava. Mas aquilo me fez crescer. Eu não cresci em estatura, mas eu cresci no coração, né? Deus é a mesma forma. Deus nos disciplina para que, como filho, co-herdeiro em Cristo Jesus, nós sejamos participantes da sua santidade. Então, quando o pastor chegar para você e dizer: olha, vamos por aqui porque o caminho é mais árduo, mas vai ter vitória para nós, não saia brava com o pastor bravo. Aprenda que Deus está usando o pastor para ensinar, para que você não venha cair, tá bom? Mesma coisa é Deus. Quinto tópico: somos guiados pelo Espírito Santo. Misericórdia, aqui é que pega, né? Somos crentes, mas não aceitamos ser guiados.
eu faço o que eu quero, ser guiado por um outro homem, misericórdia. Olha só, um sinal de que alguém é filho de Deus é ser guiado pelo Espírito Santo. Ele orienta, dirige, guia a todos os que são filhos de Deus. Romanos 8:14. Quem vai ler Romanos 8:14? Tchau. Somos filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha aí, o mesmo texto que Romanos, que está transcrito, está escrito. Somos filhos de Deus. Ele orienta, ele dirige. Em todo lugar também você vê muitas pessoas dizerem o seguinte: sou filho de Deus. Mas aí as atitudes são outras. Mas se você é filho, eu quero pegar o gancho do Senhor é o meu pastor. O Senhor, como meu pastor, é Ele que diz o que eu como, o que eu bebo, aonde eu durmo, do que eu me alimento. Ou não? Olha o Salmo 23. A mesma coisa é o Pai, né? E Ele lá é o Pai. Conclusão: se você aceitou Jesus como seu Salvador pessoal, muita coisa já aconteceu. Uma delas é que você foi recebido como filho de Deus. Filho por adoção, no sentido verdadeiro da palavra. Você é filho de Deus. Aplicações: você está vivendo como filho de Deus? Precisa pensar. Se não, mude agora, porque o filho erra, mas tem um pai para corrigir, né, Nick? Tem um pai para corrigir. O Espírito de Deus nos guia a toda a verdade. Deixe o Espírito de Deus guiar você, porque ele vai te guiar para toda a verdade. Então siga a orientação do Espírito e busque na palavra de Deus a orientação para a sua vida. Está vendo quando o pastor diz: leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, e depois você leia a Bíblia. Está vendo como é gostoso? A palavra de Deus nos aconselha isso. Se você sofrer como cristão, não se desanime. Isso faz parte da disciplina do verdadeiro cristão. 3 perguntinhas para a gente terminar. Você pode responder na sua revista ou aí mandando para nós aqui. Quais são os 3 tempos da adoção? Aí o autor coloca: tempo passado. Lá no passado, Deus em Cristo já decidiu, tá certo? Nos adotar. Quando somos salvos, nós somos um tempo, e o tempo futuro. E ele pede para explicar o primeiro, que é o tempo passado. Então, na minha explicação, Deus planejou nos salvar em Cristo Jesus antes do princípio. Deus, antes de tudo, já tinha decidido. O que significa Abba Pai? O que significa Abba Pai? Papai. Quem é que dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus? O Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Olha aqui, ó, estou usando, para quem assistir essa live, esta revista da Ormiban, da Convenção Batista, é muito boa. A Convenção Batista começou as aulas ontem, tá certo? Presencial. Você que deseja fazer faculdade de teologia, que já tem tempo de igreja, faça. Educação religiosa é muito bom, tá certo? Eu recomendo o STBNet, Seminário Teológico Batista Neotoninos. Então, o STBNet. Everton, meu querido, um beijão. O Everton é um cara, um amigo, um jovem que prega muito a palavra de Deus, um cara que Deus sabe todas as coisas, né? Mas qualquer coisa tu já sabe onde nós estamos, né?
Deus abençoe. Fiquem com Deus. Vamos orar para a gente terminar. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, te louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa instruir o teu povo, que eles possam crescerem na graça, no conhecimento do Senhor, serem homens e mulheres, obreiros e obreiras aprovadas, que não se envergonharão de manejar bem a tua palavra, Senhor, serão usados pelo Senhor para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Até às 18h30, pastor Clenaldo estará ministrando palavra de Deus ao nosso coração. Beijo no coração.